Bom dia, Arthur. Opa, bom dia, professor. Bom dia, Beleza? Carlos. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bianca, Douglas, Pedro, Bom Esther, dia. Ludmila, Nathalie, Paulo, Sérgio. Bom dia a todos. Bom dia, professor. Beleza? Bom dia. Bom dia, galera. Aguardar aqui um minutinho para o pessoal entrar. Ana, Esther, bom dia. Bom dia, professor. Deixa a Ana e Eric entrar aí para a gente começar. Bom dia, Eric. Bom dia, Ana. Bom dia. Vamos lá. Meus queridos, é o seguinte, eu vou novamente desligar a câmera aqui para melhorar um pouco aí a qualidade da transmissão. Hoje não está chovendo, a internet está melhor, mas de qualquer forma vamos prevenir aqui para que não haja interrupções. Eu vou desligar aqui o vídeo, tá? Mas qualquer dúvida, abra o microfone, perguntem, que a gente vai esclarecer as dúvidas aí de vocês. Bom, é o seguinte, nós falamos de características do... Deixa eu só admitir o pessoal aqui. Falamos de características das ondas, né? E passei para vocês amplitude, período, frequência. E falamos também da nossa velocidade de propagação da onda, certo? Bom, então as características de onda são comprimento de onda, crista, vale, depressão, amplitude, período, frequência e velocidade de propagação da onda, certo? A velocidade de propagação da onda, que nós já havíamos visto na aula passada, essa velocidade de propagação, ela poderia ser calculada através da equação velocidade é igual a distância sobre tempo, já que isso caracteriza um movimento uniforme, que é o movimento de propagação do pulso numa onda. Então, nós utilizamos a fórmula de velocidade igual a distância sobre tempo, obviamente fazendo as suas alterações. A distância percorrida pela onda equivale ao comprimento da própria onda. Então, no lugar de D, a gente colocou lambda, que é essa letra grega que parece um Y ao contrário, que indica o comprimento de onda, tá certo? Bom, e o tempo é exatamente o tempo de uma oscilação, o tempo de uma onda completa, que é o nosso período. Então, a gente sabe que a velocidade, distância sobre tempo, num movimento ondulatório, vai ser lambda sobre t, tá? Comprimento de onda dividido pelo período. Porém, vocês observam que no dia a dia a gente tem frequências de onda muito elevadas. Então, ondas com comprimentos de onda muito pequenos. Fica difícil a gente utilizar o período. E vocês sabem que o período é o inverso da frequência. Nós já falamos isso no movimento circular e relembramos isso agora. Isso quer dizer o quê? Que se o período é o inverso da frequência e V é igual a lambda sobre T, eu posso colocar V é igual a lambda vezes 1 sobre T e, obviamente, V vai ficar lambda vezes F. Então, a equação para calcular a velocidade de propagação de uma onda vai ser lambda vezes F. Lambda vezes a frequência. Ou lambda sobre T. Porém, você vai usar mais nessa fórmula, que é mais comum você ter a frequência da onda do que o período. Mas se tiver o período, você
inverte a fórmula e coloca, tá? Essa equação nós tínhamos visto na aula passada. E passei esse exemplo aqui no finalzinho da aula. Ficou meio corrido, mas eu passei esse exemplo, deu tempo de mostrar para vocês. Então, nós tínhamos uma onda que se propagava com frequência de 30 Hz, tá? Em certo meio, ele deu a frequência e deu a imagem da onda. Determine a velocidade de propagação. A frequência você tem, o comprimento de onda que você precisa, já que V é lambda vezes F, precisava determinar o comprimento de onda. Eu disse que uma onda completa, ela sai do ponto de equilíbrio, passa pela crista, que é o máximo de elevação, passa pela depressão e volta ao equilíbrio. Então, uma onda completa é daqui, desse ponto, até aqui. 9 centímetros equivale a metade de uma onda. Então, se metade da onda é 9 centímetros, o comprimento da onda é 18 centímetros. E aí você coloca V igual a lambda vezes F, 18 vezes 30, 540 centímetros por segundo. A unidade padrão é o quê? Metros por segundo. E por que aí botou em centímetros? Novamente, porque comprimento de ondas, normalmente você tem muito pequenos e são medidos em centímetros. Se as alternativas da questão tiverem em metros, você já sabe que tem que transformar. Se as alternativas lá tiverem em centímetros por segundo, você sabe que você vai calcular em centímetros por segundo, que apesar de não ser a unidade padrão no SI, é uma unidade que é bastante utilizada nesses casos onde você tem comprimentos de ondas pequenos, tá? É igual frequência. Frequência de kHz e megahertz também é bastante utilizada nesse conteúdo, porque são frequências de grande intensidade que normalmente é utilizada no dia a dia. Então, uma antena de rádio, uma antena de transmissão de televisão, ela vai emitir ondas em megahertz, tá? E aí você vai ter, normalmente, essa unidade de medida sendo utilizada como padrão, certo? Bom, então, uma fórmula para você calcular o comprimento de onda, tá? O que que vai acontecer? Imagine que nós temos essa corda aqui. Aí, o que que vai dar? Você pode provocar um pulso ou uma série de pulsos e criar uma onda nessa corda. Essa onda nessa corda, ela pode ser calculada pela equação V igual a lambda vezes F, comprimento de onda vezes a frequência. Porém, existe uma outra fórmula que você pode utilizar para poder calcular a velocidade de propagação nessa onda, que ela vai depender da tensão e da densidade dessa corda. E aí você vai calcular através dessa equação. Velocidade é igual a raiz de tensão sobre densidade. F aqui da fórmula é tensão, tá? A tensão no cabo. Desculpe. Você não coloca T. Ah, professor, por que não coloca tensão T maiúsculo, como a gente usou lá em leis de Newton? Para não confundir com período, tá bom? Então, coloca-se o F maiúsculo para representar a força de tração na corda. Não coloca nem o F minúsculo para não confundir com frequência e nem o T para não confundir com período. Então, velocidade é igual a raiz de F sobre μ. E μ é a densidade linear da corda. Ah, como é que eu calculo a densidade? Se ele não der na questão, você pega a massa da corda e divide pelo comprimento. Então, ele vai passar o valor da massa da corda e o comprimento da corda. Então, ele fala, por exemplo, uma corda de 3 kg de massa de 1 metro de comprimento. Está submetida a uma tensão de 10 newtons. Calcule a velocidade de propagação de uma onda nessa corda. A velocidade vai ser raiz de T sobre μ. E quem é μ? μ é a massa dividido pelo comprimento, que é a densidade linear da corda. Beleza? Então, essa é uma outra fórmula para você calcular a velocidade de propagação de uma onda. Nesse caso,
velocidade de propagação de uma onda numa corda ou num cabo. Aqui serve para calcular de qualquer tipo de onda. Uma onda no mar, uma onda sonora, não precisa necessariamente ser uma onda transversal num meio material, uma onda mecânica. Então, essa fórmula serve para você calcular ondas em cordas ou em cabos. Uma outra equação. Se você tiver aqueles dados, você pode também calcular utilizando aquela fórmula padrão, certo? Bom, então uma corda de comprimento de 3 metros de massa, 3 metros, desculpe, uma corda de comprimento de 3 metros e massa de 60 gramas é mantida sob tensão de 800 newtons, certo? E aí o que vai acontecer? Determine a velocidade de propagação do pulso nessa corda. Então ele quer que você determine a velocidade de propagação da onda nessa corda, tá? Passando esses dados, certo? Então você tem aí o comprimento da corda e a densidade, a massa dessa corda, e consequentemente você vai poder calcular a densidade. Como você tem a tensão, você determina a velocidade de propagação. Então, nós temos o comprimento, a massa e a força tensora. Lembrando que a massa tem que estar em quilos. Então, você vai transformar 60 gramas, divide por 1.000, 0,06 quilos. E aí você acha a densidade, que é massa sobre o comprimento. 0,06 dividido por 3, a massa linear, ou densidade linear, 0,02 kg por metro. Agora que você tem a densidade e tem a tensão, você calcula a velocidade. Velocidade é raiz de tensão sobre densidade. A tensão foi dada de 800 newtons na corda. A densidade você acabou de calcular, dividindo a massa pelo comprimento, 0,02. Divide 800 por 0,02, 40.000. A raiz de 40.000, uma velocidade de 200 metros por segundo. Certo? Então, calculei a velocidade de propagação da onda na corda sem utilizar a equação V igual a lambda vezes F. Por quê? Porque eu não tinha esses dados. Mas, como é uma onda transversal numa corda ou num cabo, eu posso calcular utilizando essa fórmula também. Tem raiz de tensão sobre densidade. Beleza? Todo mundo entendeu isso aí? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Bom, então vejam bem. Qual a importância de ondas? Ondas, ela é muito importante porque além de cair nos vestibulares tradicionais, eu já disse para vocês que é um assunto bastante cobrado no Enem. Então, a partir de agora, vocês já estão com o pé no terceiro ano e a gente vai ter que preparar vocês para realizar a prova do Enem, além das outras provas de qualquer vestibular tradicional que vocês irão realizar. Então, a partir de agora, a gente vai sempre trabalhar com questões do Enem, envolvendo o conteúdo que a gente estiver trabalhando, tá? Então, ondas, você tem aqui um exemplo relacionado com isso que eu expliquei para vocês, de uma questão do Enem envolvendo esse cálculo de velocidade. Então, uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam em pé e sentam, sincronizando com a linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos estádios, formando uma onda progressiva, conforme a ilustração. Então, as pessoas estão sentadas, levantam, ficam em pé, sentam, e aí os demais vão fazendo, repetindo esse movimento, formando a ola mexicana no estádio de futebol. Bom, calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana
é de 45 km por hora e que cada período de oscilação contém 16 pessoas. Então, uma onda completa é formada por 16 pessoas, que se levantam e sentam organizadamente e distanciadas entre si por 80 centímetros. Nessa ola mexicana, a frequência da onda em hertz é um valor mais próximo de quanto? Então, peguem aí o caderninho de vocês, ou um pedaço de papel de rascunho, e calculem aí, por favor, para me dar a resposta. Lembrando que você vai usar a fórmula, né, de velocidade que eu passei para vocês, não de velocidade da corda de tensão. Você vai usar da outra. Velocidade é igual a lambda vezes F, certo? Comprimento de onda vezes a frequência. A frequência é o que você quer achar, a velocidade ele deu, o comprimento de onda você vai determinar. Vamos lá, façam aí. Abram o microfone, quem conseguir me passa uma resposta. Estou aguardando. Vou dar 3 minutinhos para vocês, certo? Efetuarem aí esse cálculo e abrir o microfone. Vamos lá, mais um minutinho. Quem conseguiu, abra o microfone aí, me fale. Qual é a resposta correta? Vamos, segundo ano. Bora? Ninguém não acredita nisso. 30 alunos, quase 28, 27 alunos e ninguém respondeu? Meu Deus do céu. Como é que vocês vão fazer, né, desse jeito ano que vem, meu povo?
Qual é a resposta correta? Vamos lá. Nada? Não acredito, não. Meu pai do céu. Então pronto. Então eu vou responder. Fazer o quê? Calcula-se que a velocidade de propagação da onda humana é de 45 quilômetros por hora. E que cada período contém 16 pessoas que se levantam por uma distância de 80 centímetros. Qual a frequência em hertz? Primeiro, se a frequência está em hertz, a velocidade tem que estar em metros por segundo e o comprimento de onda tem que estar em metros, tá bom? Bom, então o que a gente vai fazer? Transformar o comprimento de onda de 80 centímetros para metros, 0,8 metros, tá? E achar o comprimento de onda. Você tem a distância entre uma pessoa e outra de 0,80. E você sabe que uma onda completa é formada por 16 pessoas. Entre 16 pessoas. Entre 16 pessoas existem 15 espaços. Porque tem a primeira e a última pessoa. Então, se existem 16 pessoas, são 15 espaços entre elas. 15 espaços vezes 0,8 metros, que é a distância de cada espaço entre as pessoas, você tem um comprimento de onda de 12 metros. Então, já calculei o valor de lambda. Lambda vale 12 metros. Em seguida, eu vou calcular a frequência usando a fórmula que eu já passei para vocês. Velocidade é lambda vezes f. Se eu quero f, é velocidade dividido pelo comprimento de onda, dividido por lambda. Só que a velocidade está em quilômetros por hora. Novamente, eu vou transformar em metros por segundo. Como é que eu transformo? Aprendi lá no primeiro ano. Divido por 3,6. 45 km por hora dividido por 3,6, 12,5 metros por segundo. E aí a gente joga na fórmula. Frequência 12,5 dividido por 12, 1,04. O valor mais próximo que nós temos aqui é de 1. Então, aqui está falando aproximado. Ó. É um valor mais próximo de letra C, 1 Hz de frequência. Entenderam aí? Professor, eu não Pode falar. entendi a parte do 15. Tá, 15 olha pessoas. só. Beleza, olha só. Ele está falando, ó, que cada período de oscilação contém 16 pessoas, certo? E que cada uma tem 80 centímetros de distância. Se você tem 16 pessoas, quantas distâncias você tem entre as pessoas? 15 distâncias. Porque você tem a primeira pessoa ou a última que você já não vai ter mais distância para ninguém. Entendeu? Então você tem 16 pessoas enfileiradas. Aqui, ó. Aqui, ó. Você tem 16 pessoas. Se são 16 pessoas, você vai ter os espaços. Ó. 1, 2, 3, 4. Quantas pessoas você tem aqui? 5 pessoas. São 5 pessoas, mas quantos espaços você tem? 1, 2, 3, 4. Porque você tem que descontar a primeira pessoa ou a última, que você já não tem mais outro espaço. Entendeu? Então, aqui nós temos 16 pessoas. Se são 16 pessoas, quantos espaços de 80 centímetros existem entre elas? 15 espaços. E aí, 15 vezes 0,8 dá 12 metros, que corresponde ao comprimento de onda formada pelas 16 pessoas. Conseguiu entender? Entendi, professor. Beleza? Obrigada. Então, sempre que ele der um número de pessoas, você não pode esquecer de abater uma, porque é a primeira ou a última que você já não vai mais contar o espaço, porque já não existe mais ninguém entre elas, tá bom? 20 pessoas são 19 espaços. 21 pessoas é que são 20 espaços. Igual está aqui na figura, ó. 5 pessoas, eu tenho quantos espaços? 1, 2, 3, 4. Porque entre a primeira ou entre a última, eu já não vou ter mais ninguém, e aí eu não conto mais os espaços. Beleza? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Então vamos lá, vamos voltar para nosso assunto. Bom, então passei os exemplos. Eu não tinha respondido o senhor porque eu tinha errado. É o quê? Não, não tem problema não. Aqui você pode errar à Você falou que vontade. ninguém respondeu, foi porque não tinha dado nenhuma alternativa.
Não, Não, porque mas eu não tem tinha problema não. esquecido de converter, aí não tinha dado nenhuma alternativa. Beleza, mas não tem problema não, viu? Pode, mesmo que você erre, mesmo que não dê nenhuma alternativa, você pode abrir o microfone e falar, que aí a gente mostra qual foi seu erro, e aí isso é bom até porque chama atenção. O erro de algum colega, ele chama atenção para o outro colega que não vai mais cometer esse erro. Assim como você também, tenho certeza que na hora que você pegar uma questão dessa, você vai lembrar disso aí que você fez e você vai lembrar logo de transformar. Você nunca mais vai esquecer de transformar. Bom, vamos lá, mas está tranquilo, viu? Aqui não tem a preocupação de estar certo ou de estar errado, não. Vocês podem errar à vontade. Vocês não vão errar no Enem nem na prova, se Deus quiser. Aí nos vestibulares e no Enem é que vocês não vão errar. Bom, vamos lá. Meus queridos, existem, nós vimos aí as características das ondas, tá? E agora nós vamos entrar na parte de fenômenos de ondas. Então, existem alguns fenômenos que ocorrem nas ondas, tá? E esses fenômenos precisam ser estudados. Esses fenômenos, nós já vimos alguns, porque quando nós falamos de óptica, eu falei para vocês de reflexão e de refração. Acabei de falar de refração para vocês. E a luz é uma onda eletromagnética. Então, na realidade, nós vimos alguns fenômenos já relacionados com ondas, que é exatamente a reflexão e a refração. Mas existem outros fenômenos em outras ondas, tá? Então, a primeira característica que pode ocorrer, o primeiro fenômeno que pode ocorrer com uma onda é o amortecimento de ondas. O que é um amortecimento de ondas? Quando a onda ela vai perdendo energia, ela vai dissipando energia, tá? E aí, desculpem. E aí o que vai acontecer? Ela vai diminuindo gradualmente e perdendo a sua amplitude, tá? É como se ela fosse enfraquecendo, perdendo a sua intensidade. Então, o amortecimento de onda é uma característica que ocorre quando a energia da onda é dissipada. Se a onda ela está ligada a uma fonte que emite uma frequência constante, como, por exemplo, a onda de transmissão de rádio, a onda de rádio, a antena ela emite uma frequência constante. E aí, essa frequência constante ela vai fazer com que a onda se propague sem que seja amortecida. Já uma onda de mar, por exemplo, então formou uma onda grande no meio do mar. Essa onda, à medida que ela vai se aproximando do banco de areia, da praia, ela vai diminuindo a sua intensidade, ela vai amortecendo, tá? Por que ela vai amortecendo? Sua amplitude vai diminuindo gradualmente, porque a energia que ela transporta também vai diminuindo. Então, quando a onda perde energia, professor, essa onda do mar está perdendo energia para onde? Ela está perdendo energia tanto para as moléculas de água que existem no mar, quanto para o ar, tá? Então, quando ela leva a água e desce, ela está perdendo, dissipando energia para o ar. E, consequentemente, isso vai ser transformada na sua velocidade e vai consumindo essa energia até você ter uma diminuição da sua amplitude, um amortecimento dessa onda. Então, quando essa onda formou uma onda de 3 metros no mar, quando ela chega na areia, ela já chega pequena, né? Ela pode até chegar próxima da praia, um pouco alta, mas ela já vai ter bem menos altura do que os 3 metros que ela formou lá no início. Então, é um exemplo de amortecimento de ondas, tá certo? Reflexão de ondas, nós já falamos da reflexão da luz, né, em espelhos, só que aqui nós temos uma reflexão diferente, porque nós estamos vendo a reflexão em uma onda unidimensional. Então, nós teremos aqui a reflexão em uma corda, por exemplo, uma onda transversal
numa corda? É uma onda unidimensional, diferente da onda luminosa, tá? Então, a onda luminosa é uma onda eletromagnética, então ela não precisa de meio para se propagar, que é uma onda mecânica, precisa de matéria para se propagar. Imagine que eu tenho um pulso, eu criei um pulso na corda. Esse pulso, essa elevação, ela vai se propagando da corda e vai chegando até a extremidade. Se essa corda tiver uma extremidade livre, então ela está aqui, ó, um laçozinho nesse tubo. Então a extremidade aqui é livre. O que vai acontecer? Quando esse pulso que vem aqui, ó, elevando a corda, chegar aqui, ele vai empurrar essa corda para cima. E ele vai empurrar essa corda para cima, essa extremidade vai subir, porque ela é livre. E aí ela vai descer. Quando essa extremidade subir e descer, o pulso volta. Então ele foi refletido. Então ele desce, ela empurra a corda para baixo, mas a energia volta a subir a corda e faz com que esse pulso volte novamente para a mão ou para o ponto que imprimiu esse pulso. Então, o que está acontecendo? Ele foi, bateu no obstáculo e voltou. Apesar da extremidade ser livre, ela empurrou aqui a corda para cima e desceu em função do ponto que é fixo. Então, ele refletiu. O que era a reflexão da onda? Mudança de direção e sentido, mas permanecia no mesmo meio. O que está acontecendo aqui? O pulso bateu, mudou direção e sentido de propagação. Aqui, nesse caso aqui, a direção permanece a mesma, ó, direção horizontal, mas mudou o sentido do pulso. Mudou o sentido de propagação e continua se propagando na própria corda. Então, é um fenômeno classificado como reflexão, certo? Então, reflexão de uma onda. Quando a extremidade for livre, o pulso refletido, ele volta no mesmo sentido, na mesma direção, desculpe, mas do mesmo lado da corda. Se a extremidade for fixa, então imagine que o pulso está aqui, ele vem elevando a corda, e quando chega aqui, isso daqui está preso no tubo, não pode subir nem descer. Aí o pulso vem e empurra essa extremidade fixa para cima. O que vai acontecer? A corda pode subir, como houve aqui? Não, ela não sobe. E aí o que vai acontecer? Ela tenta empurrar o tubo para cima, a extremidade para cima, só que ela não vai. Então a reação é o tubo empurrar a corda para baixo. Então nesse caso aqui, o pulso ele volta invertido. Então tem a mesma direção, sentido contrário como tem aqui, só que aqui o pulso tem o mesmo sentido de propagação, enquanto que aqui o pulso tem um sentido invertido. Aqui era para cima, inverteu, aqui agora o pulso saiu para baixo. Então, se a extremidade for livre, a reflexão da onda ocorre com um pulso normal. O pulso estava para cima, reflete para cima. Se a extremidade for fixa, a reflexão ocorre com o pulso invertido. O pulso estava para cima, agora o pulso está para baixo, certo? Então, são os dois tipos de reflexão que podem existir em ondas unidimensionais. A extremidade livre, o pulso volta normal, na mesma direção. A extremidade fixa, o pulso volta invertido. Ok? Aqui, reflexão de onda unidimensional, se a onda estiver numa mola, né, que é tipo som, certo? Vai ocorrer da mesma forma, se a extremidade for fixa, mesmo que você crie a onda aqui na corda, o pulso vai voltar, certo? E aí ele volta no sentido oposto, certo? Sei que tivesse um desenho aqui, mas não tem. Mas é o mesmo princípio. E a refração, que nós vimos também lá na luz, e também ocorre aqui. Como era a refração? A luz se propagava no meio menos denso e passava para o meio mais denso. A mesma coisa aqui, o pulso se propaga numa corda fina que está amarrada ou grudada numa corda mais grossa, ou vice-versa.
ela está numa corda mais grossa e passa depois para um cabo mais fino. Isso quer dizer o quê? Que existe diferença de densidade aqui. Nós vimos que a densidade linear, acabamos de ver ali, que a densidade linear da corda ou do cabo, ela vai ser dada pela massa, pelo comprimento. Esse cabo aqui, essa corda que é mais grossa, ela tem mais massa para o mesmo comprimento. Então, ela é mais densa. Então, se o pulso passa aqui, ó, ele vem se propagando na corda menos densa e passa para a corda mais densa, o que vai acontecer? A parte que é refratada, aqui tem uma parte do pulso que é refletida. Esquece isso aqui, que nós já vimos lá. Uma parte do pulso que é refratada, ela vai o quê? Elevar menos a corda, porque a corda é mais densa, é mais pesada. Então, essa força aqui foi perdida quando passou para a corda e ainda teve uma parte que foi perdida na reflexão. Então, ela vai diminuir a intensidade, ó, do pulso. Então, o pulso refratado, ele vai ser diferente do pulso incidente, certo? Então, houve uma mudança de velocidade, houve uma mudança de comprimento de onda, houve uma mudança de direção e sentido por causa da refração, certo? E aqui um pulso incidente, no contrário, uma corda mais densa para menos densa. O que vai acontecer? Quando ele passar para a corda mais fina, aumenta o comprimento da onda, ó, e aumenta a velocidade de propagação, porque a corda aqui vai ser mais leve. Essa força aqui, apesar de ter perdido aqui uma parte na reflexão, ela vai ela vai aumentar, desculpe, a velocidade, porque a corda está mais leve, aumentando também o comprimento de onda, certo? Agora, detalhe importante, na refração, a frequência da onda nunca se altera. Então, o que acontece? Se a frequência não altera, a relação matemática de velocidade e comprimento de onda vai ser constante. Então, VA sobre lambda A vai ser sempre igual a VB sobre lambda B. Porque para a frequência permanecer constante, se a velocidade aumenta, o comprimento de onda tem que aumentar. Se a velocidade diminui, o comprimento de onda tem que diminuir. Então, se eu dobro o comprimento de onda, eu dobro a velocidade. Se eu reduzo a metade o comprimento de onda, eu reduzo a metade a velocidade. Só assim, V sobre A vai permanecer constante. Tá certo? Então, não se esqueçam disso, detalhe importantíssimo. A velocidade é sempre proporcional ao comprimento de onda, numa refração ou em qualquer fenômeno que você tem aí relacionado com a onda. Então, emitiu uma onda, a frequência permanece sempre constante. Por quê? Porque a fonte que gerou a frequência não muda, não sofreu alteração. Então, a frequência permanece constante. O que vai mudar? O que vai mudar é o comprimento de onda e a sua velocidade. E como é que eles se comportam? Eles são proporcionais. Aumentei a velocidade, aumenta o comprimento de onda. Diminui a velocidade, diminui o comprimento de onda. Sempre que duas grandezas físicas são diretamente proporcionais, o que vai acontecer? A razão entre elas vai ser uma constante. Então, se eu divido a velocidade pelo comprimento de onda, eu tenho sempre uma constante, que nesse caso aí vai ser o quê? A nossa frequência que eu disse para vocês, que permanece a mesma. Beleza? Dúvidas, meu povo? Tá tranquilo? Então, nosso tempo vai acabar. Obrigado pela participação de vocês. Bom dia. Qualquer coisa, eu estou no WhatsApp. Tá certo? Valeu, galera. Um abração. Valeu. Bom dia a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.